Olá, pessoal, bom dia a todos. A gente está aguardando só uns minutinhos para que todo mundo possa entrar e aí a gente consiga iniciar nossa discussão. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer, me chamo Nathalie Aguilar, eu sou especialista em negócios da Tech Impulse, uma empresa do ecossistema MV. Também somos GHP Partners da RIMS aqui no Brasil. E é com imenso prazer que a gente oferece esse webinar do papel ao digital, como preparar a sua instituição para a certificação RIMS MRAN. Antes da gente iniciar o nosso webinar, é importante esclarecer que a RIMS possui 6 modelos de adoção e hoje o nosso foco total é no MRAN, que é do prontuário eletrônico. Atualmente, as instituições de saúde têm levantado o tópico que é extremamente relevante sobre a transformação digital. Transformação digital essa que é um dos pilares fundamentais para se alcançar os níveis de maturidades exigidos pela RIMS MRAN. Mas o que é a RIMS MRAN? A RIMS MRAN é uma metodologia onde a gente consegue entender e apoiar a digitalização desse prontuário eletrônico, diminuindo a emissão de papel e contribuindo para um ambiente paperless. É de suma importância a gente assegurar que todos os processos sejam muito bem planejados, que todos os sistemas tenham integrações e que tenhamos um bom suporte técnico para apoiar essa jornada paperless. Hoje, para enriquecer esse debate de um tema tão relevante, trouxemos aqui 3 especialistas com 3 pontos de vista totalmente distintos sobre o tema. Então, vou apresentá-los a vocês. Daiane Trindade, que é a CEO da Tech Impulse. O André Marcelo, que é o gerente nacional comercial da Green Paperless, que também é do ecossistema MV. E o Kelvin Cantarelli, que é chefe do núcleo de tecnologia e inovação da Agir Saúde. Ao longo dessa próxima hora, a gente vai abordar temas de extrema relevância, como a adoção do RIMS MRAN, como apoiar essa transformação digital e o impacto paperless dessa adoção dentro de um ecossistema de um hospital. Então, sem mais delongas, eu vou aqui iniciar o nosso bate-papo, chamando Daiane Trindade para conversar um pouquinho mais sobre o MRAN. Oi, Daiane, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer por estar aqui. É sempre muito bom falar um pouquinho sobre tecnologia, falar sobre certificação, é o nosso core, é o nosso dia a dia, né? Então, trazer um pouquinho para vocês, de fato, o que é essa certificação. A gente fala muito sobre. Vamos tirar uma certificação, vamos fazer uma acreditação, mas de fato o que é, né? O que é que ela pode contribuir para nos ajudar no dia a dia? Seria apenas um selo? Seria apenas mais uma certificação internacional? Tudo que a gente coloca, né?
Então, hoje a gente sabe, a tecnologia ela evoluiu muito ao longo dos anos, ela vem trazendo grandes ganhos para dentro da assistência. Sou enfermeira de formação, então a tecnologia ela ajuda muito no cuidado, então eu fico muito feliz quando a gente pode trabalhar com a tecnologia a favor, porque esse é o dia a dia, né? O importante é a segurança do cuidado assistencial prestado ao paciente. E a partir do momento que a gente vai para fazer uma certificação, eu sempre costumo dizer para todo mundo, independente cliente ou não, que qualquer certificação ela é uma consequência. Nós atuamos pensando em certificação, e quando eu falo nós, não é Tech Impulse, não é MV, quando eu falo nós, somos como instituições de saúde, tá? Então, todas as instituições, elas atuam pensando no bem-estar para minimizar os riscos, sejam físicos, psicológicos, para o paciente. E cada certificação, ela atua de uma forma diferente, a certificação ou acreditação. A RIMS em específico, a Emiran, como a Nath colocou, ela é focada justamente na parte hospitalar, que é o nosso core, é o nosso dia a dia. Hoje, ela possui 8 estágios, que se a gente contar do 0 até o 7º estágio, né? Mas só tira a certificação quem atinge pelo menos o nível 6 ou o nível 7. Então, ela é dividida em 5 grupos específicos, que de acordo com cada grupo, a gente tem requisitos a atender. Sempre falo que os nossos antepassados, daí é só eu ir lá, por exemplo, tem um item lá, você faz uma checagem beira-leito, não é a checagem em si. São 3 pilares fundamentais que a gente trabalha quando fala da certificação RIMS: pessoas, processos e depois a tecnologia. As pessoas que estão ali no dia a dia atuando e trazendo as melhores formas, a melhor conduta a seguir no cuidado assistencial, os processos que nos guiam para a gente atender o nosso objetivo, e no final a tecnologia, que é o meio que nos ajuda a chegar lá. Então, não é apenas um desses fatores isolados. E a RIMS ela atua justamente olhando esses 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Então, olhando dentro daquela escadinha se a gente possa chamar assim, né, que vai do 0 até o 7, ele vem atuando em vários processos, seja na parte do paciente, ele está inserido no seu contexto de saúde, em troca de informações, na questão de segurança de dados, na questão da segurança clínica da informação. A gente fala muito na questão de interoperabilidade, principalmente, como eu falei para vocês, a certificação, ela visa muito a questão da segurança assistencial. E toda transcrição de informações, ela é uma falha de segurança. Então, um exemplo para vocês: eu estou indo lá num monitor e eu vejo o sinal vital de uma paciente, anoto num papelzinho e depois eu vou colocar no sistema. Poxa, mas o meu processo está no sistema, meu prontuário está no sistema, mas o processo está errado. A partir do momento que eu faço essa ação, por mais simples que a gente pense, inocente, entre aspas, eu posso estar naquele momento anotando um dado. Tenho Maria Josézinha da Silva, anotei no de Fátima Maria da Silva. E na hora de colocar dentro do prontuário eletrônico em si, eu coloquei na paciente errada, ou eu esqueci o número, era 120 por 80, eu coloquei 80 por 20. Olha o perigo disso acontecer. E no final, o que acontece com isso? Um malefício para a saúde do paciente. Todo paciente ele entra na instituição de saúde visando sair melhor do que entrou, né? Eu sempre falo assim, eu sempre faço essa pergunta: quem aqui está na sua santa casa e diz assim, hoje eu acordei tão bem, eu vou para o hospital agora e quero ficar ruim? Não, é o contrário, né? A gente quer estar no nosso meio, onde a gente se sente bem, e a gente procura a instituição para a gente sair melhor. Então, o mínimo de impacto que a gente pode causar durante essa estadia que o paciente esteja é fundamental para poder a gente garantir. Então, se dentro daquele cenário, daqueles 252 requisitos, a gente atende que possa atingir o nível 6, o nível 7, o selinho aqui vai ser uma consequência. A gente não tem que visar
Esse seria, a gente tem que visar as melhores práticas, os melhores processos, usando de uma forma mais adequada a tecnologia a nosso favor. E no final, esse seria o bem. Então, a RIMES, ela visa muito isso, o nível de maturidade digital das instituições, mas olhando o fator principal, que é o bem-estar e o cuidado assistencial junto com o paciente, distribuído nesses 252 requisitos, nas 5 sessões que eu falei para vocês, e no final a gente entender, olha, realmente atende ou não atende. Tanto que quando a gente começa um trabalho assim, eu sempre dou como sugestão de consultoria para essa área, a gente primeiro vai entender o processo do cliente, entender aquele cenário e atuar da melhor forma possível. Consequência, aqui a gente vai ter um objetivo comum a chegar, que vai ser a certificação, mas o traçado, o caminho que a gente tem é o de real ganho de valor. É como que a instituição estava, quais os ganhos que eles tiveram, assistenciais, financeiros, de pessoas, o que seja, no final da nossa trajetória. Então, é uma trajetória que a gente segue a 4 mãos e que visa justamente isso, é um nível de maturidade digital, mas o que a gente trabalha é garantir a segurança assistencial, olhando os 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Muito obrigada, Dai, pela sua contribuição. Então, agora a gente entendeu que a certificação RIMS não é sobre o resultado, mas sim sobre a jornada, sobre passar por todos esses processos e, como a consequência, ser agraciado pelo selo de reconhecimento internacional como um hospital com maturidade digital e segurança no prontuário eletrônico que impacta no assistencial. Bem, isso tudo que a gente falou precisa de apoio tecnológico. Então, para isso, eu vou chamar o André da Green para poder contribuir com a visão estratégica dele. Bom, Tudo mas bem, aí, André? tudo bem, Nath? Obrigado. Valeu, Dai, aí, né? Acho que falou tudo, né? E assim, gente, prazer mais uma vez aí estar com vocês, né? Não sei, a gente de vez em quando aí faz umas lives, né, Dai? E é muito legal esse discutir sobre esse assunto, né? Porque a gente é apaixonado por ele, né? É um assunto que a gente tem, né, uma paixão, né? Daí, assim, é muito legal. A Dai no assistencial, né? Que a Dai é enfermeira de formação e eu na tecnologia para a saúde, né? Então, é um assunto muito legal. Mas, assim, gente, eu gosto muito do termo que a Dai usou no início, né? De, de contribuir com a assistência, né? Ou seja, de melhorar a assistência, né? Porque o grande motivo, né, dessas tecnologias, a grande motivação das tecnologias, né, dos processos, né, do trabalho em si é a melhoria da assistência, né? Porque o centro tem que ser o paciente, né? O paciente é o ator central ali, né? E é quem necessita do cuidado, né? É quem precisa, né, de ser acolhido, né? Ali no momento do atendimento, né? E eu não estou falando isso só ali não estou falando desse atendimento só ali na parte assistencial mesmo, pura, né? Eu digo desde a recepção, desde o momento que ele entra, que ele bota o pé no hospital, né? Aliás, desde o momento que ele bota o pé no estacionamento do hospital, né? Eu diria até um pouco mais. Então, assim, mas que isso tudo tem a ver com paperless, né? E tem a ver com a RIMS, tem a ver com a consultoria e tem a ver com essas tecnologias. É porque a tecnologia, né, vai dar esse conforto para o seu paciente, né? A tecnologia, ela vai permitir que o seu funcionário, né? E aí eu estou dando exemplo aqui, por exemplo, estou começando pela recepção do hospital, né? Uma recepção paperless, por exemplo, né? A recepção paperless vai dar pro teu atendente, para o teu funcionário, aquele conforto de poder dar atenção para o paciente, né? E aí o papel deixa de ser um problema, deixa de ser uma burocracia onde eu preciso, né, ter aquele cuidado porque o papel tem que sair certo, porque o papel, tudo bem, né? A gente sabe que o digital também tem que sair certo, né? Mas o controle em cima do digital, né? Ou seja, o que a tecnologia nos oferece, né, de segurança, né, é muito maior do que o papel, né? Então, assim, o fato de você, por exemplo, ter uma recepção digital, né, uma recepção que se assina num totem, num tablet, e aí eu não estou falando aqui de solução, né, eu estou falando de processo mesmo, né? O fato de você ter uma recepção digital
já te elimina, né, um problema ali, um problema em alguma etapa do processo que poderia acontecer. Ou seja, o teu atendente vai estar mais preocupado com o paciente que está ali na frente dele, precisa ser acolhido, muitas vezes está com dor, muitas vezes perdeu um ente querido, né? E ele passa a ter aquela atenção maior no paciente, né? Lógico que isso requer uma mudança de processo, uma mudança de cultura, né? Mas assim, é um início, né? Então, e aí eu estou falando aqui só da assistência, né? Como ponto principal, porque na minha opinião, o que vem depois é consequência, né? Porque é lógico que os hospitais eles precisam, né, precisam de receita para sobreviver, né? Eles precisam ter os seus processos todos bem alinhados para que o dinheiro entre, né? Porque afinal de contas é isso que vai manter a máquina funcionando, né? E quanto mais qualidade você empreende, né, nesses processos, mais dinheiro vai entrar, né? A máquina vai funcionar melhor. Então, eu vejo isso como um pilar assim muito importante, né? Na adoção de tecnologias paperless. E aí é lógico que para chegar nesse nível não tem como, né? O diretor do hospital, o gestor, olha, agora eu quero ser paperless, né? Vou comprar umas soluções ali, né? Vou no mercado, vou fazer cotação, vou fazer umas, né, buscas de preço, e aí vou comprar soluções paperless. Se não tem processo, se não tem consultoria, se não tem orientação em relação aos processos, né? Isso acaba sendo um tiro no pé, né? E nós acabamos vendo aqui dentro de casa, né, que algumas decisões equivocadas nesse sentido acabam, né, fazendo com que o nosso cliente, né, faça um investimento alto e não tenha o resultado esperado, né? Então isso é muito importante, né? Eu penso que essa adoção, né, de empresas que prestam consultoria, né, de empresas que vão apoiar nesse processo é de extrema importância para você conseguir enxergar o resultado lá na frente, né? Então eu vejo que é necessário, né? É algo que é realmente bastante necessário, né? Vamos adotar as tecnologias paperless? Vamos. E aqui eu não estou falando só de tecnologias paperless, tá, gente? Né? Porque assim, o paperless envolve muito mais, né? Porque vou dar um exemplo aqui muito simples, né? Muito básico. Você quer adotar zero papel na parte assistencial, prontuário eletrônico, né? Eu quero prontuário totalmente digital. Mas se você não tiver uma checagem beira-leito, não adianta nada, né? Aí você pensa o seguinte, tá, agora eu vou parar de imprimir documento assistencial, né? Minha prescrição, minha evolução vai ser tudo digital, beleza? É lindo. Mas tá, como é que você vai aprazar a prescrição se você não tem um beira-leito, né, para fazer o aprazamento? Ou seja, você vai ter que aí, olha que desacerto, né? Você continua imprimindo a prescrição só para fazer o aprazamento, só para fazer a checagem, né? Então, pensar no processo como um todo e não pensar, eu só quero eliminar o papel, né? Não faz muito sentido, né? Para fazer sentido, nós temos muitas tecnologias envolvidas nesse processo, né? E é lógico, um bom trabalho, né, ali no backstage, né? Um trabalho bem forte ali para que essas coisas funcionem do jeito que elas precisam funcionar, tá? Então, eu diria que assim, né, eu faço algumas apresentações às vezes falando um pouquinho de soluções que soluções de contingência do prontuário eletrônico, né? Quando a gente fala de soluções que o prontuário parou, né? O sistema parou, o que que eu faço, né? Então você precisa de uma solução de contingência onde você vai ter guardado o prontuário eletrônico para poder dar continuidade ao atendimento. E as pessoas, às vezes, até costumam ligar isso muito a RIMS, né? Mas eu só preciso disso se eu tiver RIMS. Não, cara, você pode estar se preparando para RIMS, mas você precisa ter uma solução de contingência, né? Você precisa ter informação, né? Porque a gente não está falando aqui de uma certificação, né? Ou de algo que vai levar o hospital para um outro patamar. A gente está falando de vida, né? Então, você pega um paciente que é alérgico a dipirona, né? Vou dar um exemplo muito básico aqui, alérgico a dipirona. E aí o prontuário
o prontuário eletrônico parou, né, completamente. Parou, zerou, né? E aí? Aí o paciente tem febre. Aí você não está vendo ali no prontuário que o paciente é alérgico à dipirona. Aí você vai dar dipirona para o cara entra em choque e pode, né, inclusive, acontecer uma tragédia. Então, assim, de extrema importância que as instituições de saúde, que os hospitais se preparem, né, para essa jornada digital, né? Melhor forma de se preparar, né, ajustando os processos, né? Então, a partir do momento que os processos estão ajustados, você pode adotar as tecnologias, pode, né, encaixando as peças, ajustando as engrenagens, para aí você pleitear uma certificação, uma RIMS 6, uma RIMS 7, né? Ou outras certificações do mercado, né? Que né, vão elevar o hospital para outro patamar, né? E assim, para finalizar, hoje, né, nós temos assim muitos cases legais, né, de sucesso, né, com soluções até do ecossistema MV ou não, tá? E aí que eu não estou falando, né, especificamente de empresas ou de soluções ou de produtos, tá? Mas muitos cases de sucesso em que nós conseguimos ter um hospital digital, né? Mas com os processos completamente alinhados, né, com as práticas de mercado, as boas práticas de mercado para o mercado digital. É isso, gente. Essa é a minha visão aí de tudo isso. André, muito obrigada pela sua contribuição, e é muito importante a gente ressaltar que ser tecnológico não é só adotar tecnologias sem um planejamento eficiente que realmente contribua para o fim, que é o assistencial, que é o cuidado ao paciente, que é o cuidado à vida. E acho que isso é o mais importante, então é muito bom se planejar. Muito obrigada. Então, agora eu vou puxar o terceiro elo, que é quem está vivendo a transformação digital na pele. Então, vou trazer aqui o nosso cliente, o Kelvin Cantarelli, do Agir Saúde, para falar um pouquinho mais sobre a percepção dele dos maiores ganhos durante esse processo de transformação digital que ele está vivenciando e o papel das integrações para que ele nota que facilita a certificação MRAN. Kelvin, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Inicialmente agradecer o convite, os meus pares de mesa aí, a Dai e o André. Prazer estar aqui falando um pouco com vocês, o que a gente está vivendo nesse momento. De antemão, antecipar, o meu exemplo aqui, o meu case é uma instituição, nós somos uma organização social sem fins lucrativos, que tratamos de hospitais do SUS. Então, eu acho que esse é um diferencial para o modelo, mediante a complexidade que se envolve, né, a expectativa sobre o Sistema Único de Saúde, que hoje é considerado o maior modelo, o maior sistema do mundo. E eu acho que até antes de eu falar um pouco sobre o que você trouxe, a Dai começou com uma fala que para mim hoje é crucial. Eu particularmente entendo que já há um tempo esse é uma tríade que nós precisamos trabalhar de uma forma muito consistente dentro das nossas unidades de saúde, dentro do ambiente corporativo. Eu acho que replica até um pouco em qualquer instituição, que é a tríade pessoas, processo e tecnologia, que na minha percepção nessa ordem se declara a importância, onde nós precisamos entender que a gente, quando fala em certificação RIMS, fala muito em interoperabilidade de sistemas. E na minha percepção, a interoperabilidade ela vai muito além de sistema, ela é muito além da sistemática, ela vai também dentro dessa tríade. Eu preciso que as minhas pessoas, os meus processos, eles se interajam o tempo todo. Então, ela exige que nós tenhamos uma maturidade que também, na minha percepção, não é só digital, também a maturidade de entender a minha expertise, entender o meu momento. Nós mesmos, há 5 anos atrás, fizemos um primeiro piloto de certificação RIMS e entendemos que não era a hora. E dentro desses 4 últimos anos, viemos batalhando ali, fortalecendo o processo, capacitando, entendendo, e agora entendemos que em 2025 estávamos maduros para isso. Então, acho que a maturidade ela vai um pouco do digital, a transformação ela começa-se há um tempo. E aí, quando a gente fala de pessoas, processos e tecnologia, nós precisamos achar ali aquele ponto de cisão que é o ponto onde que a gente consiga trazer o melhor dos 3 ambientes. Pessoas e tecnologia, sem um processo estruturado, eu estou automatizando o caos. Então, nós ouvimos muitas vezes, o sistema não me atende, mas quando a gente vai ver, o sistema ele não passa do reflexo do processo. A ferramenta tecnológica não me atende, ela é reflexo do processo, então nosso processo não está qualificado.
Então, nós precisamos ajustar isso para não automatizar o caos. Pessoas e processos sem tecnologia, que o André falou um pouco, é uma ineficiência, é retrabalho, é não segurança, é não garantia daquilo que está sendo executado. E processos e tecnologias sem pessoas é um sistema subutilizado. Então, são ferramentas subutilizadas, vão ser pessoas, e quando eu trago sem pessoas, não é nem quantitativo, é muito também no engajamento, no entendimento, no senso de pertencimento. Isso, para mim, é um ponto-chave. E nós precisamos, então, iniciar para que se almeje uma certificação como a RIMES, algo entender um pouco desse cenário. Lembrando, foi falado pelos dois que me antecederam muito bem, que a certificação ela é consequência de um reflexo de uma implementação de melhoria de processo que vai reforçar isso. Eu gosto muito de ter isso, porque se a gente coloca uma certificação somente como a meta por si só, depois que a gente alcança, todo mundo se esquece. E a ideia de uma certificação como a RIMES, como o ONA, como o Quimento, como o JCI, entre outras, é que aquilo se perpetue dentro da minha instituição. Então, primeiro ponto que nós iniciamos aqui para desmistificar, apesar o pessoal do Agreen trabalha muito a parte do sem papel, mas a RIMES ela não é só uma certificação sem papel. Antes ela era muito, eu percebo que era muito vulgarizada. Não, é uma certificação de hospital sem papel. Isso para mim não faz nenhum sentido. Ela vai muito além disso. Uma certificação como a RIMES, ela nos traz uma maturidade de processual que é muito grande. Tanto que a gente trabalha aí 3 vertentes muito fortes, e aí é o outro ponto que a RIMES tem, porque muitas vezes, como a LGPD, acha-se que é tecnológico, mas a LGPD, na minha percepção, ela é 90% jurídica. A RIMES, ela é tecnológica, mas ali uns 70% assistencial. Pensando, como você trouxe, a parte do prontuário eletrônico, que é um dos níveis que nós estamos, dos eixos que nós estamos trabalhando. Nós temos 3 grandes macros dentro da certificação RIMES. Governança clínica, gestão de mudanças e governança de TI. Então, se a gente for pegar esses 3 pontos, os 2 maiores estar voltado à assistência. São pessoas que vão estar trabalhando ali não tecnologicamente. Então, nós precisamos entender esse ponto para trazer isso. Então, acho que isso é a base, principalmente na unidade hospitalar, no nosso caso, que é um ecossistema vivo. O tempo todo está tendo mudanças, o tempo todo estamos precisando de readequações, trabalhamos com uma volumetria muito alta, então qualquer custo é um custo alto, não é custo barato, e não só financeiro, tá, pessoal? De tempo, de pessoas, enfim. Então, acho que esse ponto nós precisamos entender para ajustar. E aí, consequentemente, quando isso se inicia, essa qualificação, aí eu trago para a parte inicial para mim de pessoas, então, engajamento da equipe, o senso de pertencimento, uma percepção de quanto aquilo vai facilitar. Nós temos um case real que nós usamos aqui dentro de uma técnica de enfermagem sobre a checagem beira-leito. O André até falou um pouco. Ela era totalmente contra, ela achava que aquilo não fazia sentido e iria, na verdade, era prejudicar o trabalho dela. E ela foi uma das últimas a aderir dentro do nosso processo à checagem beira-leito. Nós tivemos uma visita de um parceiro externo e ele quis conhecer o beira-leito, que ele não tinha essa percepção. E nós acionamos logo essa colaboradora para falar sobre o beira-leito. E ela fez todo o processo, apresentou tudo como aquilo é feito, a checagem, a validação, enfim. E quando terminou, ela mesma deu esse relato. Falou, o pessoal sempre me chama porque eu fui a que foi contra, eu não entendia e hoje eu não vivo sem. Hoje eu sou a mais engajada, a mais em pé. E para mim, esse é o processo que tem que ser feito. E eu vejo o quanto eu estava errado e desde o começo eu deveria ter. Então, os profissionais entendem o quanto aquilo agrega para o trabalho dele, quanto aquilo vai facilitar. A Daiane trouxe o case do monitor multiparamétrico. Hoje, de hora em hora, o nosso técnico, o nosso enfermeiro fica lá pegando sinais vitais e lançando no sistema. Mas eu já tenho uma tecnologia que vai me automatizar isso, então nós conseguimos trabalhar a nossa equipe para que ela trabalhe no que realmente a saúde exige, a humanização. Então, inverte-se esse processo. Então, ele deixa de fazer o que é técnico, o que é tecnológico, o que é informatizado, o que é automatizado, para trabalhar a humanização, para trabalhar o paciente, que é o que a RIMES nos exige muito, ela traz essa perspectiva. Então, quando nós trabalhamos dentro da unidade hospitalar, na área assistencial se fala muito de jornada do paciente, nós precisamos ajustar a jornada do paciente, monitorar, vamos trazer um Lean, vamos trazer aqui um monitoramento, enfim. Mas a RIMES me dá um up, ele fala, cara, além da jornada, a gente tem que focar no valor do paciente, que esse é uma coisa que é muito forte, e no nosso caso, principalmente quando se transcreve isso para ambiente SUS, que o paciente do SUS, muitas vezes, ele quer sobreviver, ele quer sair dali com a saúde mais qualificada. Como isso vai ser feito se a recepção está limpa, se ele vai ter um aplicativo,
se ele vai ter um monitoramento, isso para ele indifere muito, então nós precisamos construir isso muito. Então, acho que esse é um ponto muito forte. E aí, a gente cai na melhoria dos processos, né? Então, isso tudo que eu falei, ele vai trazendo essa potencialização de eu qualificar os meus processos, de eu melhorar o nosso case ainda um pouco mais robusto, porque eu estou almejando uma certificação em 4 unidades ao mesmo tempo. Então, eu estou tendo a oportunidade de padronizar os meus processos, de trazer algo mais unilateral entre as áreas, conversando muito com as áreas. Então, é algo assim que são ganhos nítidos hoje dentro da nossa instituição. Então, a melhoria dos meus processos, um ganho ali na operação, a gente consegue ter uma visão, a tomada de decisão mais rápida, porque eu consigo ter indicadores, ter insights. Hoje, então, como a gente está falando aqui de Beira-Leito, eu consigo ter uma percepção de quantas checagens foram feitas, qual profissional que mais fez checagem, quantos atrasos, qual é a média de atraso disso. Então, a gente consegue ter essa percepção onde isso tudo está interligado. Então, o André, acho que pareceu até um ponto interessante. Eu tenho que colocar um hospital sem papel? A RIMS não me exige o que ferramenta ou como eu tenho que fazer. Ela traz como uma oportunidade de melhoria. E ferramentas como a Green, que nos subsidia. Então, hoje a gente implanta um SAMI digital, a gente implanta um receituário digital, eu consigo implantar uma recepção digital, e isso para o meu processo como um todo, ele potencializa muito. Eu já participei de eventos que a diretora de tecnologia sinalizou, eu gasto em torno de 5 milhões ano em papel, e ela tem RIM 7. Por quê? Então, é os processos que tem que estar. E aí, para finalizar minha fala, um ponto que eu acho que é crucial é a mudança da cultura. Então, a gente trabalhar muito essa percepção da cultura digital, entender que não é TI que tem que falar de tecnologia, é a unidade como um todo, é o ecossistema, a instituição que tem que se entender. Eu falo muito esse case, a minha equipe de tecnologia fala muito assistência. Eles muitas vezes entendem até de um protocolo do nível quanto um médico assistencial, uma enfermeira de alta performance. Por que a tecnologia tem que aprender a falar de negócio e o negócio não tem que aprender a falar de tecnologia? Então, é trazer um pouco dessa percepção de que os profissionais têm que entender o valor disso, eles também têm que saber falar, não técnico, não tem que saber como configurar, enfim, um documento eletrônico, do exemplo, dentro do MV, desenhar isso. Mas ele tem que saber que aquilo ali vai ajudar e vai potencializar o trabalho dele, que aquela ferramenta existe, que tecnicamente é possível de ser feito. E hoje a tecnologia, colocar aqui entre aspas, tá, pessoal, ela é muito simples, é muito fácil. Se eu não tenho dentro de casa, eu vou no mercado e vou encontrar alguém. O mais difícil hoje é ter pessoas qualificadas que entendam a dor, que entendam os benefícios e trazer isso de uma forma possível de ser executado. Então, acho que esse é o papel também de uma certificação RIMS, de uma consultoria, de um apoio para nos dar essa percepção e os profissionais ali que estão no dia a dia entenderem e ter a noção que aquilo ali é para facilitar o dia a dia deles e não para não para burocratizar ou, enfim, gerar mais demanda. Então, eu acho, tentando assim ter essa visão macro do todo, Natália, eu acho que essa é uma percepção de uma instituição que está vivendo fortemente esse processo. Muito obrigada pela sua contribuição, Kelvin. A gente conseguiu perceber que vocês realmente estão vivendo o processo de transformação digital no dia a dia, principalmente com essa fala do aculturamento, do papel das pessoas na adoção dessas tecnologias e também sobre trazer esse insight que a RIMS é uma certificação viva, né? A gente modifica as tecnologias, entram novas tecnologias, então, assim, é um processo contínuo. Por isso que existe aí esse planejamento de continuidade. Muito obrigada, viu, Kelvin? Bem, a gente já teve contribuições em 3 aspectos diferentes, de 3 visões diferentes, e eu acho que nada melhor do que a gente iniciar uma mesa redonda aqui, fazendo um bate-bola. Eu vou fazer perguntas direcionadas, mas quem quiser contribuir com a pergunta inicial pode estar aberto, trazer para enriquecer esse debate, tá bom? Eu vou começar com a Dai. Então, vou começar com ela. Dai, hoje, como você identifica quais são as maiores dificuldades que alguns hospitais enfrentam no processo de transformação digital e, com consequência, na certificação MRAN 6 ou 7? Eu vou pegar de uma fala, inclusive, do Kelvin, que ele trouxe do exemplo lá da checagem Beira-Leito. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é as pessoas entenderem o que está sendo proposto de mudança, porque a gestão de mudanças, e o Kevin bem colocou sobre isso, que não é fácil, né?
E aí, a partir do momento, imagina assim, eu sempre fiz desse jeito. Aí, de repente, vem o pensamento assim, não, agora você vai fazer de uma outra forma. Então, é muito natural do ser humano a gente criar uma barreira quando vem algo pedindo minha mudança. Poxa, mas eu fiz assim a vida toda. Então, a partir do momento, eu acho que a maior dificuldade realmente é a gente, as- os usuários da ponta, eles entenderem a importância daquela mudança, daquele processo, porque no final a gente está propondo algo para mudar para melhor, não para piorar. Né? Então, o exemplo do Kelvin, eu acho que foi perfeito sobre que coloca justamente a pessoa que era contra para poder apresentar, porque ela enxergou o ganho daquilo de uma forma tão linda que hoje ela consegue passar para as outras pessoas como que funciona o processo. E definir processo, desenhar, trazer soluções não é fácil. Então, hoje, quando a gente tem uma outra ponto de dificuldade, eu acho que a gente que casa muito com isso é justamente as instituições elas entenderem como que funciona o seu processo. Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente pensa, não, a gente faz checagem beira-leito, é assim. Mas se a gente pergunta a cada uma das pessoas, não tem algo padronizado. Cada um acaba dando de um jeitinho e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente desenha estrutura isso, mostrando os ganhos, aí sim a gente tem um benefício em relação a todo esse cenário. Porque no final é isso, né? Reforçando, o final é um selinho, é uma consequência, mas a jornada, o caminho que a gente traçou para alcançar aquele resultado é o mais importante. Então, hoje, quando a gente identifica isso, a gente traz justamente uma mudança de cultura, uma mudança de trabalhar na cabeça das pessoas, que a gente está ali propondo algo bom. E que é tão interessante, tem um outro cliente parecido, bem que parecido assim com essa situação do Kelvin, você até estava comigo, acho que foi no começo do ano, a gente foi fazer uma pré-auditoria, eu acho que eu já contei até essa história até para o Kelvin. E aí a gente fez essa auditoria, foi na farmácia clínica, e aí chegou a menina e ela passou tudo bem bonitinho. E no final, eu perguntava, todas respondiam, não é decorado, tá, gente? É aprender mesmo. E por quê? No final, o coordenador dela chegou todo feliz. Ô, Dai, você viu? Ela respondeu tudo certo, ela tá tudo certinho, ela decorou bem certinho. Eu digo, não, 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 não. E um detalhe, ele disse, e ela está aqui há uma semana. Aí eu disse, não, ela decorou, isso é o core, é a mudança do processo de vocês. Vocês entenderam o fator primordial, que é a importância da mudança e a importância do processo. A partir do momento que entende por que aquele processo é o mais correto, então acaba sendo natural de vocês no dia a dia de querer fazer o certo. Eu sempre falo, quando eu falo muito em segurança do paciente, mas sempre falo que a gente sempre tem que olhar três vertentes principais, os três pilares: o paciente, o profissional e a instituição. E a mudança do processo vem para garantir a segurança justamente nesses três pilares. Para o paciente, que é o nosso foco, para o profissional que está seguro em fazer os melhores processos da melhor forma possível, e da instituição que se sentiu segura porque sabe que ali aquele paciente está bem assistido. Então, isso que é fundamental. O processo é isso, gente. Então, eu posso colocar a melhor tecnologia. O Kelvin e o André trouxeram um cenário. Por que que a RIMS, eu até vi aqui no chat, por que que a RIMS exige o paperless? Não é que ela exige o paperless, ela exige melhores práticas de processo. E uma transcrição de informações, como eu passei para vocês, é algo que falha numa segurança. Então, a partir do momento que eu tenho uma integração, que lá naquele momento eu assinei algo, já veio automaticamente para preencher, já vem algo automaticamente preenchido e dá agilidade no atendimento, é muito mais rápido e muito mais seguro e mais eficiente. Vi aqui que o Oscar até colocou aqui no chat, inclusive o médico não perde mais tempo em preencher formulários, é exatamente isso, porque a informação ela está sendo trabalhada de uma forma estruturada, de uma forma já completa, independente de qual ponta ela esteja sendo trabalhada, a informação está concentrando em um único local. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho um prontuário eletrônico, mas tem quilômetros de papel, porque a informação está toda disseminada, cada um escreve de uma forma diferente, cada um tem um pedacinho. A partir do momento que a gente concentra aquilo e eu tenho tudo no meio digital, tem uma agilidade muito maior, eu consigo ter o resgate de informações muito maior. Então, resumindo assim, para não estender muito, sobre
ponto, eu acho primordial, que é o X da questão e a virada de chave para qualquer sucesso de processo, são os usuários, não é a TI, não é a diretoria, são os usuários que estão ali no dia a dia, trabalhando, tudo mais, entenderem a importância da mudança do processo, porque é ele que vai determinar o sucesso ou insucesso do projeto. Muito obrigada, Dai. E é muito importante esse conceito do repositório único de dados para garantir a segurança à informação do paciente, sem nenhum tipo de interferência, para que realmente o atendimento e o cuidado ele seja excelente. Partindo desse pressuposto da segurança, André, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é essencial, porque andorinha sozinha não faz verão, a gente precisa de conjunto, a gente precisa de parceria. E eu queria entender com você como a conexão entre a consultoria mais a solução tecnológica, ela pode acelerar esse processo de transformação digital. Bom, eu diria que tem duas formas, né, de você entrar, né, no mundo, né, do hospital digital, né? Ou você entra da forma mais difícil ou da forma mais fácil, né? Entrar da forma mais difícil seria o que eu comentei um pouco antes e que a Dai comentou um pouco também, o Kelvin, adotar tecnologias por tecnologia, né? Então, eu quero adotar uma solução para tornar minha recepção digital, né? Sem nenhuma, né, definição prévia de processo, sem nenhum acompanhamento por um profissional, né? Isso talvez vai te dar algum glamour, né? Porque você tem lá a recepção com tablet, ou você tem um totem, né? Então, né, vai dar uma visibilidade para a instituição. Mas, no final das contas, vai acabar que lá no faturamento, né? E aí até foi inclusive o Oscar que colocou aqui agora, né? Que o tempo de faturamento reduz drasticamente. Mas não adianta você ter uma recepção digital gerando documentos de forma digital, gerando guia, TIS, né? Gerando documentos que quando chega lá no faturamento você tem que imprimir para mandar para a operadora, né? Então, assim, eu quis dar um exemplo aqui meio radical, né? Porque sem o acompanhamento, né, você não chega a lugar nenhum. E aí, assim, eu não estou falando aqui, né, isso vai depender muito do nível de maturidade da instituição, né? Eu não estou falando aqui de um hospital que está pleiteando o RIM7 agora, né? Você pode ser um hospital que tem um ONA ali nos primeiros estágios, né? Mas você quer começar a jornada digital, né? Então, qual o melhor caminho, né, para começar a perseguir essa jornada? Faça uma avaliação, né, com uma consultoria, né? Porque a consultoria ela vai ligar os processos, né? A consultoria ela não vai olhar um processo de forma isolada, né? O que costuma acontecer nas instituições de saúde é que cada área olha o seu lado, né? Eu quero facilitar o meu processo, né? Eu quero tornar o atendimento na ponta, o atendimento na recepção mais rápido. Eu quero que o atendimento ao paciente seja mais rápido. Cada um pensa no seu e, no final das contas, criam-se monstrinhos, né, dentro de cada área e que, no resultado final, é um faturamento, né, que vai atrasar muitos erros de documentos sem assinatura, documentos que nascem digitais e depois são impressos, né? Então, assim, a consultoria, e aí eu não estou aqui tirando o mérito da instituição, né? Porque as instituições, grande parte das vezes, ou a maioria dos casos, tem pessoas muito qualificadas nas suas áreas, né? Mas o problema está em fazer essa engrenagem rodar junta, né? Isso é que eu vejo assim, né? Por vivência, por estar, né? Muito próximo às instituições de saúde, né? Precisa alguém para ligar a engrenagem, né? Para ela funcionar bem do início ao fim, porque é uma jornada, não é só um processo isolado, né? É uma jornada, recepção, atendimento médico, assistencial, faturamento, né? Envio do faturamento para a operadora de plano de saúde, né? Então, isso tudo tem que estar conectado. Não adianta, né, eu começar a pensar em situações isoladas. Eu vou dar até um exemplo rápido aqui. Eu tive uma reunião essa semana, né, em que a pessoa
falava comigo muito da recepção, né? Não, mas eu preciso reduzir meu tempo de atendimento. O tablet me ajuda? Isso me ajuda, né? Tá, ajuda. Mas aí eu questionei ela, tá, mas e o faturamento? Ah, não tinha pensado no faturamento. Vamos ter que rever tudo e puxar mais pessoas. Então, assim, não adianta, né, fazer algo desconectado. Ou seja, quer começar, devagarzinho, né? Ah, não é arrimos agora. Já faça uma avaliação dos seus processos, né? Já entenda por um profissional onde você tem os gaps, onde você precisa melhorar, né? Onde as peças ali vão se encaixar melhor, né? Então, eu sugiro, assim, nós temos muitos cases de sucesso, né? O Agir é um deles, né? Temos outros cases aqui, né, dentro dos nossos clientes aqui, de clientes que nós atendemos, em que essa consultoria ela acelerou o processo e muito, né? Acelerou muito mesmo. Um hospital que talvez leve aí 4, 5 anos para se tornar digital, em menos de 2 anos ficou completamente digital, né? Nós temos exemplos de dentro de casa, né? A Dayas pode falar melhor do que eu sobre isso aí, mas nós temos exemplos dentro de casa de como a consultoria ela reduziu esse tempo, né? Ela achatou o tempo, né? Esse tempo de aceleração aí, de maturidade, né? Nos processos. Perfeito, André, excelente contribuição. Kelvin, você já falou do aculturamento, do trabalho de aculturamento dentro do hospital. Acho isso excelente, porque realmente tem um livro que cita que o processo de transformação digital é 80% tecnologia, 15% processos e 5% tecnologia. Então, 80% pessoas, 15% processos e 5% tecnologia. Mas para haver esse aculturamento, primeiro teve uma gestão de mudanças. E eu gostaria que você comentasse essa gestão de mudanças, como foi esse trabalho, como está sendo esse trabalho, na verdade. Sim, muito boa pergunta. Eu acho que é algo, como eu falei anteriormente, os benefícios da certificação, os ganhos, eu acho que é ad eterno. Não tem como não ser diferente, ainda mais quando se fala de algo digital, que muda muito, né? A consistência é muito. Eu acho que o primeiro ponto a gente tem como percepção é que a alta gestão tem que estar engajada em entender o porquê daquilo e como aquilo funciona. Eu acho que essa é a primeira percepção, porque necessita-se que isso tenha uma força muito grande vindo dos altos gestores de qualquer instituição. Um segundo ponto é ter uma base muito forte para se constituir isso. Então, o nosso caso aqui, nós colocamos isso como um dos pilares do nosso planejamento estratégico da instituição. Então, o meu planejamento estratégico, ele se rege em cima de um dos pilares, que é a cultura digital, que é esse ponto de transformação, da qualificação de uma saúde digital. Então, é muito importante ter esse ponto, porque sem isso, a gente não tem essa base, fique-se muito na falácia, né? Não, vamos fazer porque é bom, vamos colocar, tem que pensar digitalmente, mas na prática, eu que estou falando isso, estou lá com a pancada de papel impresso, levando prescrição numa farmácia de forma manual, imprimindo receitas, enfim. Então, precisa-se ter aquela mesma questão de uma gestão pelo exemplo, né? Então, acho que esse é um ponto muito forte. E aí, é muito importante esse ponto, acho que a Day até falou um pouco, de que eu tenho que ter essa percepção na instituição como um todo. Ele não pode ser setorial, ele não pode ser um para um. Claro que nós temos que iniciar a mudança dentro de nós para depois ir replicando aos demais. Então, eu até comentei um pouco da necessidade de ter uma interoperabilidade não só sistêmica, mas de pessoas e processos, e o André trouxe um case claro disso. A recepção pensando só nela. Quando se trata em gestão, não tem como pensar em algo só. Ele é muito interligado, ele é muito dependente do que se faz. Eu tive um case de um médico que ele falou: não, que preencher isso aqui no sistema, atender o sistema é ruim demais, eu prefiro no papel, o sistema demora muito. Ele demora quanto, doutor? Ele falou: uns 10, 15 minutos. Eu falei: doutor, primeiro que o CRM não preconiza que você tem que ter um atendimento mínimo de 20 minutos, então só 10 a 15 já é muito bom. E outra coisa, nós estamos falando de gestão. Você faz num papel que no outro dia nem o senhor vai lembrar o que você escreveu. E quando se trata em gestão no sistema, você vai estar evoluindo, você vai estar prescrevendo. Se esse paciente voltar semana que vem, qualquer pessoa vai saber o que foi feito. Você vai prescrever, a minha farmácia recebe de forma digital, não tem que pegar um papel ali para ver. Então, tem que entender todo esse processo. Então, esse entendimento da importância é muito claro. E aí, quando a gente fala de impacto, ele é altíssimo, porque, como eu falei hoje, a gente fala muito, né? Já foi a parte tecnológica, não vai acontecer uma mudança.
Quando se fala hoje, até evoluiu, né, de inteligência artificial, já aconteceu, não vai acontecer. Então, nós temos que nos adaptar e nos organizar nisso. E aí, um ponto que a gente, Nathalie, está fazendo muitas ações aqui dentro, muitas mesas também, trazendo a alta gestão, trazendo os colaboradores, e uma pergunta da assistência que ela é repetitiva em todas as unidades, eu acho que isso é bem interessante de trazer, é o medo dos profissionais com essa mudança. Então, fala, putz, vai mudar e agora? O que vai acontecer de mim? O que vai ser de mim? Então, a gente traz muito um case da Revolução Industrial. A época da Revolução Industrial, pegaram-se atividades automatizadas e automatizamos os humanos para fazer em fábrica. E agora a gente está invertendo o processo. Nós vamos colocar os robôs, vamos colocar assim, né, a tecnologia para fazer o que é dela, e nós vamos precisar de atuar de outra forma. Então, nós vamos poder humanizar ainda mais. E aí, junto com essa pergunta do medo, vem assim, como é que a gente consegue manter um atendimento humanizado com tecnologia? Porque se entende que vai deixar, muitas vezes, de ter o contato, aquela questão, mas é o contrário, a tecnologia faz é potencializar isso. Com teleconsulta, você atende paciente em qualquer lugar do mundo que antigamente você não acessaria, você consegue disponibilizar um prontuário, fazer um boletim de um paciente de uma forma muito mais humanizada, uma interação pelo WhatsApp. Vou dar o nosso case, nós temos um banco de sangue, onde que quando se usa a bolsa de sangue do paciente, ele recebe uma notificação, perdão, do doador, ele recebe uma notificação falando que aquele sangue que ele doou acabou de salvar uma vida. Então, você quer algo mais humanizado que isso? Então, nós precisamos ter essa percepção. Então, vou ser um pouco repetitivo, mas é aquela fala que eu trouxe um pouco anteriormente. As pessoas entenderem o quanto isso é importante, ter essa percepção do digital, e aí sai um pouco de tecnológico. É tecnologia. Não é tecnologia. Tecnológico é diferente de tecnologia. Então, entender essa percepção, eu acho que a palavra-chave para mim é ter maturidade, entender o momento que nós estamos, saber trabalhar isso, investir em capacitação, em treinamentos, criar essa cultura, a forma de pensar, a forma de atuar, e no fim a consequência é que nós vamos ter pessoas mais interessadas, mais engajadas, processos mais qualificados e ferramentas que realmente vão se fazer uso. Hoje, quantos sistemas aqui todos têm dentro da instituição que muitas vezes se usa-se muito pouco? Vamos dar um exemplo da ferramenta aqui, nós estamos trazendo um ecossistema de vocês, um MV, por exemplo. Quantos por cento das instituições usam na sua totalidade? Utilizam-se das ferramentas que têm? Então, é muito importante ter essa percepção para que a gente potencialize. E um ponto que eu acho que é muito chave, tá, Nathalie, que eu acho que traz um insight muito legal, pequeno esforço, grande conquista. Então, é importante ter esse sentimento. Muitas vezes nós escolhemos uma certificação que é do tamanho do mundo, daqui 1, 2 anos eu não consigo atingir e todo mundo se frustra. Então, trazer esses pequenos blocos, o que eu consigo ir desenvolvendo, que eu vou ter um esforço menor e que vai me potencializar muito o meu resultado. Vamos dar o exemplo da recepção digital. Poxa, eu paro de pegar o documento do paciente, tirando foto, subindo, coloco no scanner, ele só para o prontuário, o paciente, vou atender ele mais rápido e já vou ter um senso de que meu serviço melhorou, que a minha qualidade aumentou. Então, ter essa percepção. Então, a gente precisa ter muito isso para que a gente consiga entender. Então, a transformação digital, eu acho que ela vai nos embasar muito disso. Nós estamos vendo cases aqui fortemente, instituições que estão deixando de ter áreas de tecnologia para ter áreas de transformação digital. E a tecnologia está dentro dela. Então, tem uma gama de ações que vão estar interagindo ali. Muito obrigada por trazer essa visão, e eu acho que é fundamental essa compreensão de que a tecnologia ela tem que ser utilizada para humanizar, para a gente voltar a ser humanos e prestar um bom atendimento, seja para o paciente, seja para o médico também, evitando burnout, enfim. A tecnologia está para nos apoiar nesses pilares. Gente, para finalizar aqui, a gente tem 6 minutos, então eu vou fazer uma pergunta para os três, e os três me respondam de forma objetiva. Porque assim, o que a gente falou muito aqui foi sobre planejamento. Não adianta você colocar uma transformação digital sem se planejar, sem se preparar, sem saber o que você vai encontrar e o que você vai enfrentar. Então, eu queria dizer que eu queria que vocês nos dissessem, dentro daquilo que vocês vivenciam, o que um hospital que planeja iniciar essa jornada de transformação digital, ele tem que priorizar nesses 12 meses, nesse tempo. Vocês poderiam me contribuir? Começando pela Dai, indo para o Marcelo e terminando no Kelvin, por favor.
Eu vou manter justamente a nossa linha aqui. O que ele precisa priorizar é o alinhamento dos processos. Esse que vai ser o fator fundamental para o sucesso ou insucesso de cada um dos projetos. Então, se ele não prioriza dentro desse cenário, não adianta implantar a tecnologia, como os meninos bem colocaram, se o processo não está bem definido. Agora, se a gente for olhar em aparato tecnológico nesse cenário, um dos ganhos grandes assim que a gente tem é a checagem beira-leito. Então, a checagem ela traz grandes benefícios, como redução de medicamentos, redução de custos, segurança do paciente. Mas a priorização para mim, de fato, em todo cenário, sem olhar um item específico, é a definição e o desenho do processo para se guiar como um fator fundamental, porque o que vier de tecnologia se tiver bem desenhado, vai ser positiva a implantação. Bem direta, viu? Não demorei, não. Viu, André? Você quer o próximo aí? Eu vou seguir a mesma linha, né? Os alinhamentos dos processos, eles são fundamentais, né? De preferência, né? Eu acho que um ponto que eu trago aqui, né, adicional, é trazer um olhar de fora, né? Alguém que seja especializado, alguém que conheça, né, bem do assunto, para olhar de fora, porque assim, quando se você olha de dentro da instituição, né, é, a sua visão fica limitada, né? Se você, sei lá, pega a pessoa de qualidade da instituição, por exemplo, você acaba tendo uma visão limitada porque você está vivendo aquilo ali, né? Você vive os problemas diários, né? E quando você traz alguém de fora, né, isso se expande muito, né? Então, eu sou muito favorável a isso, né? Acho que já deu para notar. Eu sou um cara muito entusiasta, né, de aceleração de processos, né? E eu gosto muito de processo também, né? É um assunto que eu estudo um pouco. Então, assim, eu acho isso. Trazer um olhar de fora para entender o seu nível de maturidade, entender onde vocês estão, entender, né, por onde vocês podem começar, né? Porque o digital, você não precisa assim, ó, eu vou fazer um parênteses aqui rápido, né? Eu tenho um mentor, uma pessoa que eu considero meu mentor na saúde, né? Que ele sempre falou para mim assim, André, o bom é inimigo do ótimo. E é uma verdade absoluta, o bom é inimigo do ótimo. Não comece pelo ótimo, comece pelo bom. Você pode começar devagar, sim, pode começar, mas pode, para começar, os processos precisam estar alinhados, né? Então, essa é a minha visão, tá? Eu acho que a gente precisa, sim, ter uma visão de fora, de alguém que conheça do assunto, alguém que seja recomendado, alguém que tenha sido indicado, né? Alguém que você tenha algum nível de confiança, porque tem picareta no mercado, a gente sabe disso, né? Tem gente no mercado dizendo que faz um trabalho que não faz. Mas, assim, eu acho muito importante trazer essa visão de fora para acelerar o processo. Muito bom. Da minha parte, mais uma vez agradecer o convite. A minha percepção inicialmente é ter, como eu falei anteriormente, maturidade, entender o meu momento atual, envolver as pessoas. Eu acho que colocar todos no mesmo propósito, isso é muito importante. Trazer algo que não seja, como dizem, né, goela abaixo, que traga isso de uma forma que é de todos e para todos. Definir uma meta, eu acho que isso é muito importante. Definir minha meta é chegar naquele ponto e colocar ela como caminho, ainda mais em unidade hospitalar, que é muito viva, as ações o tempo todo tem algo diferente, então manter aquele foco, porque senão a gente se perde no tanto de ações, e trazer essa melhoria que foi falada aqui por todos, que eu acho que é consequência dos processos, a otimização disso tudo. Mas o meu ponto principal é trazer as pessoas para o modelo, mostrar a elas o quanto é benéfico e alinhar todos ao mesmo propósito, que é, nesse caso que estamos discutindo, uma certificação RIMS, nunca deixando de esquecer que tudo isso é proposto para melhorar o atendimento ao paciente, que eu acho que é o nosso foco maior e o nosso gancho maior, que é a saúde, uma qualidade do paciente. Então, tudo que nós falamos aqui hoje vai ser meios para chegar nesse propósito final, que é uma qualidade aí no atendimento e na vida do paciente. Muito obrigada a todas as contribuições.
estamos chegando ao fim do nosso webinar. Queria agradecer aos participantes, aos convidados que trouxeram insights super valiosos sobre a questão paperless, sobre como a maturidade digital ela é importante, como o MRun ele é uma consequência de boas práticas, é um processo vivo, contínuo, onde deve-se ter uma gestão de mudanças bem estruturada, governança clínica, governança de TI, todos esses elementos se conversando para chegar a um fim que é único, que é assistencial, tá? Muito obrigada a todos que participaram. Agradeço em nome da Tech Impulse, da Green Paperless, do Grupo Agir e da MV. E é isso, pessoal. Muito obrigada e nos vemos. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau, Abraço a tchau. todos. Obrigado, Kelvin. Abraço, cara. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Obrigado. Até. Tchau, Valeu, tchau, cara. gente.